Violência vem do termo vis, que é o que nomeava a corda de um arco e flecha, que é justamente uma ferramenta de propulsão, é algo que você usa para projetar um objeto na realidade. Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para dar um twist no seu cérebro. Antes dos idiomas, antes da palavra formal, como é que as pessoas pensavam? Será que é possível constituir sem pensamento, sem o uso da linguagem? Ao longo da história, a linguagem assumiu o papel de organizar o caos da nossa realidade. As coisas só existem a partir do momento que nós as nomeamos. Ou melhor, só conseguimos conhecer as coisas das quais podemos usar palavras para descrevê-las. E o que a gente pode dizer então dos sentimentos, das sensações que nós simplesmente não conseguimos nomear? Ora, mas não são esses justamente os sentimentos mais angustiantes, aqueles que nós não conseguimos traduzir em palavras, nem mesmo transcrever com facilidade no papel? Essa sensação de angústia diante de algo que nós temos dificuldade em nomear ou em capturar com as palavras, geralmente é o motor do pensamento na nossa cultura ocidental. O mundo, infelizmente, não veio com um manual de instruções. Não recebemos um único livro sagrado que desse o nome certo e apropriado para todos os objetos, emoções, conflitos e nuances da realidade humana. Portanto, o pensar na cultura ocidental acabou constituindo-se como uma forma de nomear o mundo e, por meio dos nomes, tentar dar ordem e sentido para todo o caos indomável da realidade. Em contraste com o pensamento, uma das formas que nós tivemos de tentar organizar o nosso mundo e trazer algum sentido para a realidade foi por meio das narrativas mitológicas. O mito é um esforço por transportar a realidade diretamente para o domínio da linguagem. Isso explica a forma como os mitos geralmente recorrem a figuras metafóricas e alegorias que parecem confusas. É uma maneira de fazer um transporte da realidade caótica e bruta para o nosso sistema organizado de linguagem e idiomas. Por outro lado, o pensamento acaba manifestando um esforço por explicar com palavras toda a bagunça que observamos no real. É um modo de pegar todo o arcabouço estruturado da nossa linguagem, dos idiomas, e tentar traduzir a complexidade do caos que se põe em frente a nós. Sendo então, pensamento e mito compõem uma dualidade dialética, cada qual fundamental na construção do saber. Existe uma citação de Einstein que eu gosto muito, que ele diz que a matemática não é precisa o suficiente para traduzir a realidade. E quando a matemática é precisa, ela não está traduzindo a realidade. Essa é a maneira de Einstein de dizer que os veículos de linguagem que nós constituímos enquanto cultura humana, eles não são complexos o suficiente para abarcar todo o improvável, todo o caótico, todo o mirabolante e aleatório que é a nossa realidade. Nós tentamos fechar o mundo em caixas, em dizer que existe a caixa da história, a caixa da geografia, a caixa do português, a caixa da matemática, quando todas essas caixas e todas essas formas de enxergar a realidade dizem muito mais respeito à maneira como nós respondemos à realidade do que a natureza da realidade em si. Não existe nenhum anjinho sobrenatural calculando a massa de um objeto quando ele está caindo no chão. Os objetos caem, eles se manifestam da maneira como se manifestam. Quem enxerga leis, regras, fórmulas nos fenômenos da natureza são os humanos. Isso não quer dizer necessariamente que a natureza se comporta de toda maneira comportada e delineada e fechada em contas, como nós queremos enxergar ela. E é por conta dessa impossibilidade de abarcar todo o real nos nossos símbolos, na nossa linguagem e na nossa maneira de organizar o mundo, que o mito continua sempre cumprindo um papel muito importante. Ele supre essa necessidade de uma interpretação mais subjetiva, mais solta, mais emocional. Uma narrativa que dê conta de transportar
justamente esse sentimento de pequenez e de improvável que nós sentimos em nossas vidas para dentro da nossa experiência com a linguagem. E voltando ao contraste com o pensamento, o pensar só ocorre quando nós já exaurimos todas as possibilidades de tentar se aproximar de um real por meio dos recursos de pensamento e de linguagem que nós já possuímos. Pensar é criar conhecimento. Pensar é olhar para um objeto da realidade como algo completamente novo e inusitado, algo que nós nunca enxergamos antes. Acontece que olhar para os objetos como se fossem coisas novas que nós nunca vimos antes acaba gerando uma sensação de angústia. É a mesma angústia que nós sentimos com os sentimentos que nós não sabemos nomear, com as sensações que nós não aprendemos a referir por um símbolo, por um objeto ou por um nome. A essa angústia, na pedagogia, nós geralmente damos o nome de conflito cognitivo. Conflito cognitivo é um termo utilizado para descrever o momento em que um aluno se depara com um fenômeno que ele não é capaz de explicar com seus conhecimentos prévios. E é aqui que o professor, na sua posição de instigador, provê ao educando os recursos necessários para que ele possa construir aquele conhecimento. Bons professores sabem conduzir bons conflitos cognitivos de maneira a inspirar os seus alunos a buscarem pensar de fato sobre aquilo que estão estudando. Essa é, inclusive, a premissa para todos os vídeos do Causofia. De maneira resumida, pensar é sair da zona do conforto, é sair da zona do lugar comum, de acreditarmos que nós já dominamos, já conhecemos tudo que está ao nosso redor. É voltar a ser criança, é voltar a ter descobertas, é voltar a olhar para os objetos e para os fenômenos com curiosidade, com uma curiosidade sincera de alguém que deve assumir que não compreende tudo, mas que no mínimo está interessado em conhecer e compreender melhor o mundo que o cerca. Antes de pensarmos, nós precisamos assumir a nossa ignorância e, a partir desse lugar, começar a buscar recursos e maneiras de questionar a realidade de maneira a poder produzir conhecimento. É como aquele paralelo com o arco do vis, que é a corda do arco, que você precisa fazer pressão sobre ela, sentir a tensão da corda se tornando cada vez mais forte, cada vez mais elevada, para que você possa se projetar cada vez mais longe. Quanto maior essa tensão, quanto maior a angústia, com mais afinco nós nos lançamos na tarefa de construir o saber. Para mais devaneios filosóficos e metalinguísticos, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.